Nilcinho! Nilcinho! Palmeiras e São Paulo, 1-0. Como é que foi o jogo? A minha análise. Veloso, não adianta, não foi pênalti, meu parceiro. Tô de férias, você me deu férias ontem, tá tranquilo. Mas não foi pênalti. Dito isso, início do jogo, escalação. O Zuba surpreende. A entrada do Luciano no Marcos Antônio surpreende. Gosto? Não, não gosto. Eu acho que muita gente enaltece a coragem dele, muita gente falou que ele surpreendeu, e realmente ele surpreendeu. A estratégia dele era proporcionar uma posse de bola talvez a mais e ficar mais perigoso lá na frente. Funciona 15 minutos ou menos, não lembro. Mas o Abel faz um ajuste, um simples ajuste. O Facundo, que estava bem aberto pela esquerda, começa a ficar centralizado. Deixa o lado esquerdo inteiro pro menino lateral esquerdo aí, vocês vão me desculpar, mas eu não lembro o nome. E aí esse ajuste pro meio arrebenta o São Paulo. Ele só fez isso. Ele só mudou a movimentação do Facundo. O Veiga começa a pegar o Oscar, mano a mano, e o Facundo começa a cair no Alisson. Arrebentou o São Paulo. Arrebentou com o São Paulo em 10 minutos. Então não gosto da alteração. Não gosto da inovação dele no início do jogo. Mas a gente teria que ver qual seria a estratégia. A estratégia dele era essa, mas minha análise é uma estratégia limitada, porque ele tinha o plano A e o B se o Abel ajustasse. Ele não tinha, e não tinha o que fazer se o Abel ajustasse. Não teria como mudar o esquema, não teria como mudar a movimentação, não teria como pedir para o Luciano vir buscar a bola e trabalhar como meia, porque tira ele de característica. E foi o que acabou acontecendo. Ontem na transmissão muitas vezes eu apontava pro Formiga, olha o lado esquerdo como tá. Era o Estevão no mano com o Enzo, o Alan na cobertura, mas quando ele fazia o drible pro meio, ele acabava ficando no mano a mano com Oscar e Luciano. Dois jogadores que não são defensivos, contra talvez o melhor jogador em atualidade hoje, no mano a mano no X1. Então não fazia sentido. E não fez depois do ajuste do Abel. São Paulo ficou previsível de novo, São Paulo ficou sem conseguir jogar. E aí vai a primeira crítica ao Zubeldia. Talvez na cabeça dele a inovação daria certo, mas ele perde o efeito surpresa no segundo tempo. Talvez esses 15, 20 minutos no segundo tempo, com o time do Palmeiras cansado, essa inovação faria mais sentido. Não gostei da inovação, não via jogo. Acho o Luciano um baita cara, mas ontem não era jogo para ele, pelo menos no início do jogo. Então acho que ele já começou equivocado daí, do começo. O jogo começa com o São Paulo melhor, por causa da escalação dele, que dura 15 minutos. O Abel faz um ajuste, o Facundo para de cair para a ponta, começa a cair para o meio. O São Paulo para de jogar e o Palmeiras começa a jogar. Aí vem o fatídico lance que, cara, não foi pênalti. Se a gente vê a percepção que eu tive na hora do lance foi de que foi pênalti. Falei, caramba, o Arboleda chega atrasado. Desculpa, o Arboleda chega atrasado e ele deixa a perna pênalti. Depois no replay, o Arboleda ele realmente coloca a perna. A hora que ele vê o erro de cálculo que ele não vai chegar, ele recolhe. Quando ele recolhe, o Vitor Roque dá o tapa cortando ele. Eu nem acho que ele tocou, tá, pro Veiga. Eu acho que ele dá o tapa cortando o Arboleda e ele sente que o tapa na bola é muito longo. Quando ele sente que o tapa na bola é muito longo, ele vê o movimento do Arboleda e se projeta. Ele começa a se projetar buscando contato. Quando ele vê que o Arboleda vai retirar a perna, ele joga a perna dele na perna do Arboleda. E aí ele não faz o movimento natural de corrida, de drible, que seria reto. Ele dá o tapa, se projeta e busca o contato no Arboleda, retirando a perna. Cara, aquilo não é pênalti nem aqui, nem no Sub-10, nem no Sub-8, nem no FIFA acho que aquilo é pênalti. E aí o juiz, que tem uma foto
que ele tá quase no círculo central, ele apita com uma convicção absurda, e aí a gente pensa, ué, não, beleza, ele tá com convicção. E na câmera lenta, tem o VAR. Cadê o raio do VAR? Pra que serve o VAR? Não faz o menor sentido. O VAR tá lá e não chamar. Ainda o Formiga comenta, mas ele apitou com muita convicção. Cara, se ele apita com convicção, beleza. Ele tá tão longe quanto o Veloso que tava atrás do gol. Ele tá muito longe, é muito rápido. A percepção pode ser de penal. Mas o VAR tá lá justamente para isso. Falar, ô amigão, vem cá, não é pênalti. Chama ele pro não pênalti. Ele vai rever o lance e não é demérito assumir que errou. É um clássico, é uma semifinal de um lance que pode definir o futuro dos dois times na competição. E definiu. E definiu. Cara, eu acho um absurdo. Mas o VAR é muito. Ele se intromete muito, mas é pra isso que ele tá lá. Se ele não tiver lá pra esses casos, cara, nem precisa ter VAR. É melhor que não tenha, porque a resenha fica mais sadia. É melhor que não tenha, porque aí o Veloso vira pra mim e fala, eu sou boas férias. Vai lá e tal, e aí tipo assim, e aí fala, beleza, o cara tava longe, foi muito rápido. A percepção que eu tive também na hora foi que foi pênalti, mas ele não tem ajuda. Com ajuda, e o VAR é inadmissível ele não ter chamado o VAR. O VAR não ter chamado ele. E aí, cara, cara, a arbitragem brasileira a arbitragem brasileira e o VAR são tenebrosos. O juiz errar em campo pela velocidade, por uma série de motivos, ângulo é válido. O VAR errar é inadmissível. O Rafael Veiga, que não tem nada a ver com isso, bateu, fez o gol. 1 a 0 Palmeiras. Aí o Palmeiras já tinha ajustado a marcação. O São Paulo não consegue sair, não consegue, porque ele praticamente deixa o Facundo e o Alisson mano a mano. O Oscar e o Veiga. E aí vem a minha outra crítica. Olhando no, no cenário peça por peça. A gente tira um dos nossos melhores jogadores, talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista, e coloca ele numa função que não é a dele. A gente coloca o Oscar para ficar tendo confronto de mano a mano com o Veiga no setor do Veiga, não no setor do Oscar. Não é o Veiga que vai marcar o Oscar lá atrás. É o Veiga que vai expor ao Oscar como segundo volante. E, cara, ele sente, ele cumpre a função ali com um pouco de dificuldade. O São Paulo só sai quando a bola passa pelo pé do Oscar e ele sente. Ontem o campo rápido, no vídeo anterior, a gente fez um vídeo falando que a gente tinha que expor o Estevão a tentar buscar o drible, porque é um campo rápido, para tentar chegar à cobertura. Quem estava sofrendo isso era o Lucas. O Lucas dominava a bola sozinho, tentava girar em velocidade, dava o tapa, Palmeiras recuperava a bola. Por quê? O campo não oferece esse tipo de condição. O campo sintético, você tem que trazer a aproximação dos jogadores. 1-2, o jogador livre. E não individual. O São Paulo, ele joga de uma maneira errada. Por quê? Por causa do esquema tático. O esquema tático não, o 3-5-2 é certo. Por causa das peças escolhidas. O Luciano, ele tinha que fazer um movimento pro lado, para ficar perto do Lucas. O Luciano estava fazendo um movimento para trás, ele estava facilitando o trabalho do Martinez, que era o cara que a gente tinha que expor. Então era muito melhor para nós se a gente tivesse o segundo volante como o Marcos Antônio. Ele ia fazer a função ali de mano a mano com o Veiga, ele ia fazer todo o trampo e o Oscar ia expor o Martinez, deixando o Lucas mais na frente. Eu até comentei que talvez o André seria uma melhor opção que o Luciano pela dinâmica na frente, mas eu ia colocar o Oscar igual de segundo volante. Essa alteração era para o segundo tempo, os últimos 30 minutos. Esse era o efeito surpresa e não do início do jogo. Não funciona. O segundo tempo, aí é um segundo tempo de coração e cara, o São Paulo fez um jogo valente. O São Paulo foi valente. A alteração do Ferreirinha eu não entendi. Ele chama o Ferreira, vai colocar o Ferreira, puxa o Ferreira de volta, coloca o Ferreira na ponta direita. 5 minutos depois, coloca o Eric, traz o Ferreira para a ponta esquerda. Cara, assim, a gente elogia quando tem que elogiar, mas ontem dá para pôr 85, 90% na conta do VAR? Dá. Não foi pênalti, mudou o ritmo da partida, mudou a estratégia do jogo, muda tudo.
Mas ontem a escalação foi bem questionável, foi bem estranha. A estratégia que ele usou foi estranha e é isso que esse é o ponto. Nos momentos principais que a leitura de jogo dele tem que ser melhor, ela é duvidosa. Nos momentos principais que a gente precisa de uma alteração que faça valer a pena, ele coloca o Ferreira na ponta direita, 5 minutos depois ele coloca o Ferreira na ponta esquerda, coloca o Eric, aí ele muda o sistema, aí ele perde os caras de função, aí você já perde o Oscar, que ele tá morto por ter corrido o jogo inteiro como segundo volante, você perde o Lucas, que ficou praticamente o jogo inteiro sozinho, acelerando, você perde o Caleri, que ficou brigando o tempo todo. Então, cara, assim, de novo, o São Paulo faz um jogo valente, São Paulo foi valente, São Paulo competiu, e esse é o esquema do São Paulo. São Paulo compete muito bem. São Paulo ia competir. Fez o melhor jogo dos últimos clássicos contra o Palmeiras? Fez. Fez. Um jogo valente. Um jogo de quem queria vencer. Só que aí entra dois fatores. O primeiro, o VAR, que não tem como falar, não foi pênalti. E o segundo, cara, a estratégia. Posicionamento das peças. De novo, a gente fica na mão da leitura do treinador. O treinador faz um início de jogo equivocado, faz substituições equivocadas por leitura. Faltou coerência, faltou visão, faltou leitura. Um ponto para ele. A galera falou muito do passe do Rafael. O passe do Rafael para o Arboleda eu acho que não foi errado. Eu acho que o que atrapalhou aquela hora que o São Paulo estava fazendo quase que sempre aquela saída, o Arboleda escorrega. E aí nem é erro, é escorregão. Não tem o que fazer. Mas o passe não foi ruim. O passe foi para o Arboleda. E aí o Arboleda escorrega, acaba gerando um lance. Mas assim, o São Paulo faz um jogo valente. O lado esquerdo do São Paulo, os dois alas do São Paulo, de novo, o jogo ontem tava com o meio congestionado, o meio bloqueado. Os jogos teriam que ser pelas alas. O Cedric faz uma partida bem abaixo. Ele faz o simples para trás, mas faz bem abaixo. Precisava mais dele. O Enzo faz uma baita partida defensiva. Defensivamente, o Enzo é gigante. Cara, jogador que não tem medo. O Estevão ia pra dentro dele. Ele perdia a primeira, ganhava a segunda, perdia a terceira, ganhava a quarta. Cara, que jogo, que mentalidade. Mentalidade de guerreiro mesmo do Enzo. Mas com a bola no pé, quando eu preciso dele, saía com a bola no pé. Não foi bem, não tava numa noite legal. O Alan gigante pelo lado esquerdo, junto com o Enzo. Eu acho que a parte defensiva do São Paulo é muito forte. O Alisson também se desdobrando para tentar fazer acontecer. Gigante. O Arboleda bem. Ferrarese bem. Saindo bem pro jogo, mas o campo muda um pouco do padrão. Tirou um pouco ele de contexto. O Oscar não vai tão bem porque joga fora de contexto. O Lucas não vai tão bem porque fica exposto, fica querendo acelerar toda hora, que era a única alternativa que ele tinha, e acabou perdendo bastante, apanhou bastante. O Lucas, uma hora, sofre 3 faltas seguidas. Do outro lado, Sabino faz a primeira falta, toma amarela. Cara, o juizão. Absurdo. Juizão muito louco. E, cara, foi isso. São Paulo faz um jogo valente, um jogo de guerreiro, foi bem, entregou, mas de novo. ah, não é nem choradeira. A questão do VAR é de uma camada superior, assim. Não dá pra entender o que aconteceu, por que que o VAR não foi chamado. Teria que ter sido chamado. E mais uma vez, eu acho que o erro da leitura do treinador, o erro de estratégia dele, expõe nossos melhores jogadores ao que eles não entregam. Então ele expõe o Oscar a ser segundo volante que ele não é. E eu nem sei se ele gosta de jogar. Eu acho que muitas vezes eu vejo ali que ele não gosta de jogar ali. Expõe o Luciano, que é o nosso finalizador, que tem que jogar ali perto do Caleri. Expõe o Luciano a movimentar para trás, de costa pro Martinez, que não é a dele também. Então a escolha das peças feita pelo treinador, a estratégia escolhida no momento decisivo, de novo, é equivocada. E eu não gosto. Mas é isso, rapaziada. Parabéns ao Palmeiras, que não tinha nada a ver com isso, fez um jogo consistente. Parabéns ao Abel, que com uma mudança de dentro do jogo, ele tira o Facundo de aberto, coloca ali por dentro e ele simplesmente arrebentou com o esquema do São Paulo. É, E parabéns aos meninos que foram valentes até o final. Mas é isso. Não tinha muito o que falar. E aí entra num ponto que eu vi alguns comentários, mas
O Palmeiras tem peça, o Palmeiras contratou não sei quantos milhões, fez a contratação mais cara da história, trouxe o Vitor Roque, que jogou, não sei o que. Cara, tudo bem, beleza, tô ligado, já falamos disso. Só que tô falando de leitura. A leitura ontem não era para aquelas peças escolhidas. A leitura ontem era para uma transição rápida, por Marcos Antônio, um cara que joga 2 toques, que toca e passa, que faz os caras jogar, que dá sequência ao ataque. A leitura ontem era para o Oscar ficar flutuando no Martinez, que não é tão agressivo quanto o Aníbal. Ele ia dar espaço para o Oscar. O Oscar ia conseguir expor o Martinez, liberando mais o Lucas, dando uma aproximação para eles. A leitura era essa ontem. E não porque ele fez. Talvez mais para frente, faltando 30 minutos, seria colocar o Oscar de segundo volante. Seria colocar o Luciano e o André com 30 minutos para jogar. E aí o Abel teria que ter essa leitura em 15, 20 minutos, já num time cansado. E essa é a parte que me pega. A falta de estratégia, a falta de senso. A gente só pensa no plano A. E se o treinador dos caras defender nosso plano A? A gente não tem plano B. E de novo a gente fica na mão da escolha do treinador. Mas enfim, tá mais na conta do VAR. Acho que o VAR é responsável. De novo, teria que ter sido chamado o VAR e não foi pênalti. Bom, é isso, né, rapaziada? Cheguei às 3 da manhã ontem, não deu pra fazer vídeo, fiz hoje. Curte, comenta, compartilha e hoje 9h30 a gente tem live. Demorou? Beijo no coração de geral. Fui. Valeu, Zinho! Gol!